Eu queria ler com você a palavra que está lá em Juízes, no capítulo 13. Leremos apenas o versículo 3. Queria pedir, se possível, para que você se concentrasse, né? Não fique em movimentação na sua casa. Tente pedir o pessoal respeitar aí agora esse momento. Na verdade, desde o começo é importante que a gente respeite, né? Que haja essa reverência. Mas principalmente agora, na palavra, quero convidar você para que não haja movimentação aí. Nós vamos terminar até 8 horas, então vai ser rápido. Eu peço para que você aproveite esse tempo que passaremos aqui. Vamos lá, Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 3, ou melhor, apenas o versículo 3, nós vamos ler a palavra do Senhor, que nos fala assim: O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: És estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Amém. Oremos. Senhor, que a tua palavra possa gerar vida no nosso ser, gerar vida no meio da nossa existência, que haja um sopro agora inspirado por tua palavra no nosso coração. A ti nós confessamos nossos pecados e suplicamos que o Senhor fale poderosamente a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia, ela nos fala sobre a história de um homem chamado Sansão. Um personagem de destaque, um personagem muito conhecido. O nascimento desse homem foi um grande milagre, se é que podemos mensurar milagre. Sansão foi um dos juízes que governou Israel naquele difícil período que durou aproximadamente 200 anos, né? Entre 1200 e alguma coisa até 1000 e alguma coisa antes de Cristo. A gente encontra Sansão como o 12º juiz de Israel. Vale lembrar que você que conhece um pouco da história de Israel, o Israel bíblico, né, história narrada na Escritura Sagrada, depois que o povo saiu do Egito, teve um tempo de 40 anos de caminhada, depois o povo começou um processo de conquista, através da liderança de Josué. O povo conquistou a terra da promessa, e aí na terra da promessa houve um período de aproximadamente 200 anos, onde o povo foi governado por juízes. E a gente encontra dentro desse grupo de juízes esse homem chamado Sansão. Quando lemos a história de Sansão no livro de Juízes, nós encontramos a história de um homem que nasceu de forma milagrosa para uma vida extraordinária, para uma vida vitoriosa. Sansão foi destinado, programado para uma vida vitoriosa em Deus. O seu nascimento foi improvável, foi um milagre para uma vida carregada de milagre, carregada de experiências com o Senhor em vitória, em triunfo. No versículo 7 do capítulo 13, melhor, no versículo 5 do capítulo 13, o texto vai dizer que Sansão foi separado por Deus, foi separado para Deus. Olha o que o texto diz: Porque conceberás e darás à luz um filho, sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe. O nazireado, essa condição do Antigo Testamento, da história antiga, tem a ver com um padrão de vida que Deus estabelecia para algumas pessoas. Por meio de Moisés, se a gente olhar um pouquinho no livro de Números, nós vamos encontrar um pouco do que se referia essa condição, né, de nazireu. A gente encontra lá no capítulo 6, no versículo 2 de Números, acompanhe comigo, o texto dizendo assim: Se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de nazireu, será um voto de separação, de consagração total ao Senhor. No versículo 8 do mesmo capítulo, o texto diz:
durante todo o tempo do seu nazireado, será santo ao Senhor. O fato de Sansão ter sido conduzido a essa condição, a esse padrão de vida que era estabelecido pelo o nazireado, a gente percebe que havia um propósito muito específico de Deus para a sua vida. O texto fala que o Senhor separou Sansão desde o ventre de sua mãe, que o concebeu de forma milagrosa para um propósito específico. E eu gostaria de começar a refletir sobre a nossa vida. Quando transferimos essa realidade física, social, humana de Sansão para a nossa realidade espiritual, para a nossa realidade com Deus, afinal de contas, nós estamos falando aqui de um homem que teve a sua vida determinada por uma relação com Deus, a gente começa a perceber algumas similaridades entre a vida de Sansão, a vida física, material, social, humana dele, com a nossa vida, embora física, mas principalmente espiritual. Uma vida física que se impulsiona a partir da espiritualidade. Assim como Sansão teve uma vida física que foi impulsionada a partir da espiritualidade, da relação com Deus, nós também temos uma vida física que é impulsionada pela espiritualidade que temos na relação com Deus. A partir dessa comparação, nós podemos ver muitos pontos em comum entre nós e Sansão. Por exemplo, nós nascemos espiritualmente de uma forma milagrosa. A salvação é o maior dos milagres. Uma pessoa romper da escuridão eterna para a luz eterna é a coisa mais extraordinária, exorbitante que pode acontecer na existência. Uma pessoa cancelar a passagem do sofrimento eterno para a vida em abundância eterna é a coisa mais nobre, mais inexplicável que pode acontecer na vida humana. Então, quando falamos de salvação, nós falamos de um nascimento espiritual, conforme Jesus descreve no Evangelho de João, capítulo 3, que não pode ser comparado com nenhuma outra ação, com nenhuma outra dádiva, com nem um outro benefício que alguém pode ganhar de Deus. Outra similaridade tem a ver também com o destino. Porque o destino de Sansão, ele foi programado no gabinete do Pai eterno. Ele foi digitado pelas próprias mãos do Senhor. Sansão nasceu de forma milagrosa para um futuro magnífico, vitorioso, próspero, abundante. E aí, a gente olha para a nossa vida e encontra em diversas passagens, em diversos lugares do Novo Testamento, por exemplo, a partir de Jesus, uma vida vitoriosa, uma vida plena. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Encontramos a Bíblia trazendo essa mesma característica de vida em abundância. Deus não pode chegar na existência de alguém e oferecer uma vida pobre, uma vida miserável, uma vida carregada de dificuldades. Assim como Sansão foi separado por Deus, eu creio que se você entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você também foi separado por Deus. Assim como Sansão um dia nasceu pela força de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo e também nasceu a partir da força do milagre de Deus. Agora, quando olhamos para Sansão, encontramos um homem que não conseguiu aproveitar essa condição milagrosa de nascer, essa condição inclinada, favorecida pelo futuro promissor do Senhor. Porque Sansão se perdeu no caminho. Não é possível, pela falta do nosso tempo, de detalhar aqui, mas Sansão se casou com uma mulher estrangeira. Isso, para o povo de Deus, era uma coisa muito séria. Coabitar com alguém que não professa o mesmo Senhor. É Paulo dizendo aos Coríntios, olha, a luz não pode estar junto com as trevas.
É o jugo desigual. Isso era muito forte na época da antiga aliança. Sansão se casou com uma estrangeira. Sansão matou um leão e depois tocou no cadáver. Isso era um pecado muito sério, muito grave para quem tinha o voto do nazireu. Sansão bebeu vinho. Aquele que tinha o voto do nazireu não podia beber vinho. Era uma questão de consagração, era uma questão de voto, era uma questão de compromisso. Estava no manual do nazireu. O Sansão se mostrou um grande mulherengo, um assanhado mulherengo. Ele lutava apenas pelos seus interesses e deixava os interesses do povo de Deus. Ele se apaixonou por uma mulher que depois o traiu. Enfim, olhamos para Sansão e encontramos muita dificuldade na construção da vida. Embora Sansão fosse escolhido e destinado para um desígnio magnífico, para um caminho próspero, ele decidiu semear errado. O fato de sermos programados a partir da salvação para uma vida de prosperidade, para uma colheita abundante, não significa que vamos colher uma colheita abundante. Além de sermos programados para colher, nós precisamos fazer as semeaduras certas. Antes de orar com você, eu queria terminar lendo Gálatas capítulo 6, porque a palavra dessa noite fala sobre semeadura. Eu queria entender um pouco com você, a partir desse texto, o princípio da semeadura. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, acompanhe comigo a leitura. Leremos os 2 primeiros versículos, depois vamos ler do versículo 6 ao 10. Fala assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e amor. Levai as cargas uns dos outros, e assim estarão obedecendo a Cristo. Versículo 6 agora. A pessoa que está aprendendo do Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não vos canseis de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu gostaria de pedir a você que aceitasse essa palavra no coração. Não pode ser considerado por nossa vida apenas o fato de que o Senhor nos salvou de forma milagrosa, nos fez nascer como Sansão nasceu de forma milagrosa, e já projetou um caminho incrível para trilharmos. Precisamos, além disso, além do milagre da salvação e além do caminho preparado, vivermos de semeadura. Precisamos semear. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos semear. Mas eu nasci de novo, eu tenho o selo do Espírito Santo em minha vida, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a digital do Senhor na minha vida. O Senhor preparou uma vida abundante para mim. Tudo isso é verdade, é bíblico. Isso é real para aqueles que estão em Jesus. A pergunta é se eu estou semeando a partir do caminho que o Senhor preparou para mim, a partir do nascimento que tive no Senhor. Porque Sansão, ele não semeou, ele semeou coisas diferentes
daquelas que Deus havia preparado para ele. É sobre semear que nós estamos conversando. Não é sobre nossa condição. Talvez você está vivendo dias tão difíceis, de esfriamento, de esgotamento, de aborrecimento, de turbulência no coração, porque você tem semeado coisas erradas. Embora você tenha nascido de novo espiritualmente, e embora você tenha um caminho preparado pelo Senhor para trilhar, mas a tua vida parece que não está de acordo com aquilo que Deus fala sobre você, aquilo que Jesus fez por você. Parece que há uma distância entre as promessas do Senhor e a sua vida. Parece que aquela paz que Jesus disse que nós teríamos não está presente no teu coração. Parece que você anda mais correndo atrás de problemas que você mesmo cria do que compartilhar aquilo que Deus tem dado a você. Porque talvez você não tenha conseguido perceber isso, porque você está semeando coisas erradas. O texto fala de Gálatas que nós precisamos suportar aqueles que nos ofendem. Versículo 1. E corrigir essas pessoas com mansidão e amor. Versículo 2 fala que nós temos que levar a carga um do outro. É semear. O texto vai dizer no versículo 2 que nós temos que cumprir o evangelho de Cristo. É semear. O texto fala que nós temos que compartilhar as boas novas do evangelho. Versículo 6 de Gálatas, capítulo 6. É semear. Compartilhar as coisas do evangelho trata de uma semeadura. O versículo 10 vai dizer que nós temos que aproveitar todas as oportunidades para semear. O texto fala de amizade, de amor, de compreensão, de fidelidade. O texto fala de bondade, de companheirismo, de paciência. É sobre semear que nós estamos falando. Que Deus possa te abençoar. E você nasceu espiritualmente. Você tem um caminho projetado de triunfo, de glória. A Bíblia diz que nós somos renovados de glória em glória. Mas eu quero conversar com você hoje sobre semear. Porque aquilo que o Senhor preparou para nós se constrói a partir da ação conjunta que nós realizamos com o Senhor no ato de semear. Precisamos semear. Sem a semeadura, nós não teremos o privilégio de desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Eu gostaria de